continuarão desapercebidos dos direitos inalienáveis do homem e submetidos a uma escravidão irremediável, porque alguns educadores públicos permitem que haja ignorância acerca do poder divino, ignorância que é o fundamento da servidão contínua e do sofrimento humano. A lei superior põe termo à servidão ao discernir os direitos do homem. Não podemos deixar de prever o fim de toda a opressão. A escravidão não é a condição legítima do homem. Deus fez livre o homem. Paulo disse: nasci livre. Todos os homens deveriam ser livres. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O amor e a verdade libertam, mas o mal e o erro conduzem ao cativeiro. Liberdade inata. A ciência cristã ergue o estandarte da liberdade e grita: segui-me. Fugi da escravidão da doença, do pecado e da morte. Jesus traçou o caminho. Cidadãos do mundo, aceitai a liberdade da glória dos filhos de Deus, e sede livres. Esse é vosso direito divino. Foi a ilusão do sentido material, não a lei divina, que vos atou, vos tolheu os membros livres, vos mutilou as capacidades, vos debilitou o corpo e vos desfigurou a tábua da existência. Estandarte da liberdade. Se Deus tivesse instituído leis materiais para governar o homem, e se por lhes desobedecer, o homem ficasse doente, Jesus não as teria desrespeitado, curando em direta oposição a essas leis e em desafio a todas as condições materiais. A transmissão de doença ou de certas idiosincrasias da mente mortal seria impossível se esse grande fato do ser fosse compreendido, isto é, que nada de desarmonioso pode penetrar no ser, pois a vida é Deus. A hereditariedade é um tema prolífico ao qual a crença mortal pode atrilar suas teorias. Mas, se aprendermos que nada é real senão aquilo que é direito, não teremos heranças perigosas, e os males carnais desaparecerão. Não há hereditariedade carnal. A escravização do homem não é legítima. Cessará quando o homem entrar na posse de sua herança de liberdade, ou seja, o domínio que Deus lhe deu sobre os sentidos materiais. Algum dia, os mortais farão valer sua liberdade em nome de Deus Todo-Poderoso. Então, governarão seus próprios corpos pela compreensão da ciência divina. Abandonando suas crenças atuais, reconhecerão que a harmonia é a realidade espiritual e a discórdia é a irrealidade material. Domínio dado por Deus. Se seguirmos a ordem de nosso Mestre, não andeis ansiosos pela vossa vida, nunca dependeremos do estado do corpo, de sua estrutura, ou de sua economia, mas seremos senhores do corpo, ditaremos suas condições, e o formaremos e controlaremos pela verdade. Não há poder separado de Deus. A onipotência tem todo o poder, e reconhecer qualquer outro poder é desonrar a Deus. O humilde Nazareno derrubou a suposição de que o pecado, a doença e a morte têm poder. Provou que não tinha poder. Os sacerdotes deveriam ter ficado humilhados no seu orgulho, quando viram a demonstração do cristianismo exceder a influência de sua fé e cerimônias mortas. Orgulho sacerdotal humilhado. Se a mente não tem predomínio sobre o pecado, a doença e a morte, estes são imortais, pois já está provado que a matéria não os destrói, mas é sua base e sustentáculo. Deveríamos hesitar em dizer que Jeová peca ou sofre, mas se o pecado e o sofrimento são realidades do ser, de onde emanaram? Deus fez tudo o que foi feito, e mente significa Deus, a infinidade, não finidade. Não muito longe da infidelidade está a crença que une opostos tais como doença e saúde, santidade e impiedade, crença essa que a ambos chama de produtos do Espírito, e que ao mesmo tempo admite que o Espírito é Deus, declarando virtualmente que ele é bom num caso e mau no outro. Não há união de opostos por consenso universal. A crença mortal se constituiu em lei, para amarrar os mortais à doença, ao pecado e à morte. Essa crença geral é chamada erradamente lei material, e o indivíduo que sustenta essa lei, está errado na teoria e na prática. A assim chamada lei da mente mortal, conjetural e especulativa, é anulada pela lei da mente imortal, e uma lei falsa deveria ser calcada aos pés. Lei constituída por si mesma. Se Deus faz com que o homem fique doente, a doença deve ser boa, e seu oposto, a saúde, deve ser mal, pois tudo o que ele faz é bom e permanece para sempre. Se a transgressão da lei de Deus produz a doença, é justo adoecer. E não poderíamos, se quiséssemos, e não deveríamos, se pudéssemos, anular os decretos da sabedoria. Não é a transgressão de uma lei da matéria, nem de uma lei da mente divina, mas sim, a transgressão de uma crença da mente mortal, o que produz a crença de que estejamos doentes.
O remédio é a verdade, não a matéria, a verdade de que a doença é irreal. A doença provém da mente mortal. Se a doença é real, pertence à imortalidade. Se é verdadeira, faz parte da verdade. Tentares tu, com medicamentos ou sem eles, destruir uma qualidade ou uma condição da verdade. Se, porém, a doença e o pecado são ilusões, o despertar desse sonho mortal, ou dessa ilusão, nos levará à saúde, à santidade e à imortalidade. Esse despertar é a vinda eterna do Cristo, o precursor da verdade, a qual expulsa o erro e cura os doentes. Essa é a salvação que vem por meio de Deus, o princípio divino, o amor, como Jesus o demonstrou. Seria contrário às nossas mais elevadas ideias de Deus supô-lo capaz de fazer primeiro a lei e a causalidade de modo a produzir certos resultados maus, e depois punir as vítimas indefesas de sua volição por fazerem o que não podiam deixar de fazer. O bem não é, nem pode ser, o autor de pecados experimentais. Deus, o bem, é tão incapaz de produzir a doença, como a bondade é incapaz de causar o mal, e a saúde de ocasionar a moléstia. Deus nunca é incoerente acaso comete a sabedoria desatinos que mais tarde tenha de ser retificados pelo homem. Produz uma lei de Deus a doença, e pode o homem calcar essa lei aos pés, curando a doença. De acordo com as Sagradas Escrituras, os doentes nunca são realmente curados pelos medicamentos, pela higiene, ou por qualquer outro método material. Esses meios simplesmente se esquivam à questão. São xaropes calmantes para adormecer crianças, satisfazer a crença mortal, e acalmar o medo. Narcóticos mentais julgamo-nos curados quando uma doença desaparece, embora possa reaparecer. Nunca, porém, seremos inteiramente curados, enquanto a susceptibilidade para ficar doente não for eliminada. Como a assim chamada mente mortal ou a mente dos mortais é a causa remota, predisponente e excitante de todo o sofrimento, a causa a verdadeira cura da doença tem de ser obliterada pelo Cristo na ciência divina, senão os assim chamados sentidos físicos obterão a vitória. A não ser que o mal seja enfrentado de maneira acertada e completamente subjugado pela verdade, esse mal nunca será vencido. Se Deus não destrói o pecado, a doença e a morte, esses não são destruídos na mente dos mortais, mas parecem imortais a essa assim chamada mente. O que Deus não pôde fazer, o homem não precisa tentar. Se Deus não cura os doentes, esses não são curados, pois nenhum poder inferior se iguala ao todo poder infinito. Mas Deus, a verdade, a vida e o amor, de fato cura os doentes por meio da oração do justo. Destruição de todo o mal. Se Deus cria o pecado, se o bem produz o mal, se a verdade redunda em erro, então a ciência e o cristianismo estão desamparados. Mas não há poderes nem leis antagônicos, espirituais ou materiais, que criem o homem e o governem através de um conflito perpétuo. Deus não é o autor de discórdias mortais. Por isso, aceitamos a conclusão de que as discórdias só têm existência quimérica, são crenças mortais que a verdade e o amor divinos destroem. O ato de te manteres superior ao pecado, porque Deus te fez superior ao pecado e governa o homem, é verdadeira sabedoria. Temer o pecado significa compreender mal o poder do amor e a ciência divina do ser na relação do homem com Deus, é duvidar de seu governo e não confiar no seu desvelo onipotente. O ato de te manteres superior à doença e à morte é igualmente sábio, e está de acordo com a ciência divina. Temê-las é impossível, quando compreendes plenamente Deus e sabes que não fazem parte de sua criação. Superioridade sobre a doença e o pecado. O homem, governado por seu Criador, não tendo outra mente, firmado na declaração do evangelista de que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o Verbo de Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez, pode triunfar sobre o pecado, a doença e a morte. Muitas teorias relativas a Deus e ao homem não tornam harmonioso o homem, nem Deus digno de ser amado. As crenças que geralmente abrigamos acerca da felicidade e da vida não nos proporcionam nenhuma evidência intacta e permanente nem de uma nem de outra. Só na ciência divina se encontra garantia para os direitos do ser harmonioso e eterno. Negações do poder divino. As Escrituras nos informam de que para Deus tudo é possível, todo bem é possível ao Espírito, mas nossas teorias prevalecentes praticamente negam isso, e só possibilitam a cura por meio da matéria. Essas teorias têm de ser falsas, pois as Escrituras são verdadeiras. O cristianismo não é falso, mas as religiões que lhe contradizem o princípio são falsas.
Em nossa época, o cristianismo está demonstrando de novo o poder do princípio divino, tal como o demonstrou há mais de 19 séculos, curando os doentes e triunfando da morte. Jesus nunca ensinou que os medicamentos, o alimento, o ar e o exercício podiam dar saúde ao homem, ou que podiam destruir a vida humana. Nem há nos seus atos exemplo de tais erros. Ele atribuía a harmonia do homem à mente, não à matéria, e nunca tentou tornar sem efeito a sentença com a qual Deus selou a condenação do pecado, da doença e da morte. No sagrado santuário da verdade há vozes de significação solene, mas não lhes prestamos atenção. Somente quando os assim chamados prazeres e dores do sentido desaparecem de nossas vidas é que encontramos sinais incontestáveis do sepultamento do erro e da ressurreição para a vida espiritual. Sinais que se seguem na ciência, não há lugar nem oportunidade para qualquer espécie de erro. Cada dia exige de nós provas mais elevadas, em vez de profissões do poder cristão. Essas provas consistem unicamente na destruição do pecado, da doença e da morte, pelo poder do Espírito, como Jesus os destruía. Eis aí um elemento de progresso, e o progresso é a lei de Deus, lei que exige de nós apenas aquilo que com certeza podemos cumprir. Profissões e provas em meio à imperfeição, é só gradativamente que se vê e se reconhece a perfeição. As gerações tendem a elevar-se lentamente à perfeição. Quanto tempo passará até chegarmos à demonstração do ser científico, ninguém sabe, nem mesmo o filho, senão somente o pai. Mas a falsa pretensão do erro continua seus logros, até que a meta da bondade seja perseverantemente merecida e ganha. Perfeição conseguida lentamente, já a sombra de sua destra descansa sobre esta hora. Vós, que sabeis discernir o aspecto do céu, o sinão material, quanto mais deveríeis discernir o sinão mental, e efetuar a destruição do pecado e da doença, vencendo os pensamentos que os produzem e compreendendo a ideia espiritual que os corrige e destrói. Revelar essa verdade foi a missão de nosso Mestre junto a toda a humanidade, inclusive aos corações que o rejeitaram. A missão do Cristo, quando se divide em números segundo uma regra fixa, o quociente é tão incontestável quanto as experiências científicas que tenho realizado em torno dos efeitos da verdade sobre os doentes. A verdade contrária relativa a qualquer doença é necessária para curá-la. O declarar a verdade tem por fim repreender e destruir o erro. Por que a verdade não deveria ser eficiente na doença, a qual só é o resultado da desarmonia? Eficácia da verdade. As poções espirituais curam, ao passo que as loções materiais interferem na verdade, assim como o ritualismo e o credo tolhem a espiritualidade. Se confiamos na matéria, não confiamos no espírito. Tudo quanto inspira sabedoria, verdade, ou amor, seja cântico, sermão, ou ciência, abençoa a família humana com migalhas de conforto que caem da mesa de Cristo, alimentando os famintos e dando água viva aos sedentos. Migalhas de conforto. Devemos familiarizar-nos mais com o bem do que com o mal e proteger-nos contra as crenças errôneas com a mesma cautela com que trancamos nossas portas contra a penetração de ladrões e assassinos. Devemos amar nossos inimigos e ajudá-los, tomando por base a regra áurea. Evitemos, porém, lançar pérolas ante os que as pisam com os pés, roubando, assim, a si mesmos e a outros. Acolhendo a saúde e o bem se os mortais cuidadosamente montassem guarda a mente mortal, a ninhada de males que a infesta seria eliminada. Temos de começar por essa assim chamada mente e esvaziá-la do pecado e da doença, senão o pecado e a doença nunca cessarão. Os atuais códigos dos sistemas humanos decepcionam aquele que está cansado de procurar uma teologia divina, adequada à educação correta do pensamento humano. Purificando a mente, o pecado e a doença têm de ser concebidos no pensamento antes de poderem manifestar-se. Tens de dominar os maus pensamentos logo que surjam, do contrário serão eles que, em seguida, te dominarão. Jesus declarou que olhar com desejo para coisas proibidas era violar um preceito moral. Ele dava grande importância à ação da mente humana, ação essa invisível aos sentidos. Os pensamentos e propósitos maus não têm maior alcance, nem fazem maior dano, do que nossa crença permite. Os maus pensamentos, a cobiça e os propósitos maliciosos não podem ir, como o pólen errante, de uma para outra mente humana e ali achar alojamento sem despertar suspeitas, se a virtude e a verdade formam forte defesa. É melhor deixar-se tratar por um médico infectado de varíola do que ser tratado mentalmente por alguém que não obedeça aos requisitos da ciência divina.
Os professores das escolas e os leitores das igrejas devem ser escolhidos levando-se em conta tanto a sua moral como a sua cultura ou dicção perfeita. Os viveiros onde se cultiva o caráter devem ser fortemente defendidos pela virtude. Os exames escolares são unilaterais. Não é tanto a instrução acadêmica, senão uma cultura moral e espiritual que nos eleva mais alto. Os pensamentos puros e enaltecedores do professor, constantemente transmitidos aos alunos, alcançarão altura maior do que a dos céus da astronomia, enquanto a mente aviltada e sem escrúpulos, embora adornada com joias de erudição, degradará os caracteres aos quais deveria instruir e elevar. Funções dos professores. Os médicos a quem os doentes recorrem em seu desamparo, deveriam ser modelos de virtude. Deveriam ser sábios guias espirituais, que conduzem para a saúde e a esperança. Os médicos deveriam saber ensinar a verdade divina aos que tremem à beira da morte e não compreendem essa verdade, que é vida e que perpetua o ser. Então, quando a alma estiver disposta, embora a carne seja fraca, os pés do paciente poderão firmar-se na rocha Cristo Jesus, a verdadeira ideia do poder espiritual. Privilégio dos médicos. Os sacerdotes que ocupam as torres de vigia do mundo devem erguer o estandarte da verdade. Devem elevar seus ouvintes tão espiritualmente, que estes sintam prazer em lidar com uma ideia nova e correta, e ampliem seus conceitos. O amor ao cristianismo, dever dos sacerdotes, e não o amor à popularidade, é que deveria estimular o clero ao trabalho e ao progresso. A verdade deveria emanar do púlpito, mas nunca ser ali estrangulada. O sacerdócio está revestido de um privilégio especial. Como deverá ser usado? Sagradamente, no interesse da humanidade, não das seitas. Não é, acaso, a reputação profissional e os emolumentos o que muitos líderes procuram, em vez de procurarem a dignidade das leis de Deus? Acaso não são os motivos inferiores que suscitam os furiosos ataques contra aqueles indivíduos que reiteram os ensinamentos de Cristo em apoio da prova que, pelo seu exemplo, ele deu, de que a mente divina cura a doença assim como o pecado? A mãe é a educadora mais poderosa, seja a favor do crime ou contra ele. Seus pensamentos formam o embrião de outra mente mortal, e inconscientemente a modelam, quer segundo um modelo que lhe é odioso, quer pela influência divina, de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Daí a importância da ciência cristã, da qual aprendemos que há uma mente só, e que o bem está sempre ao nosso alcance, como o remédio para todos os males. Responsabilidade da mãe. Os filhos deveriam obedecer a seus pais. A insubordinação é um mal que cresta aos brotos do autogoverno. Os pais deveriam ensinar a seus filhos, na idade mais tenra possível, as verdades pertinentes à saúde e à santidade. As crianças são mais dóceis do que os adultos, e aprendem mais depressa a amar as simples verdades que as farão felizes e boas. Docilidade das crianças. Jesus amava os pequeninos por serem isentos do mal e receptivos ao bem. Enquanto a velhice vacila entre duas opiniões ou luta com falsas crenças, a juventude avança fácil e rapidamente em direção à verdade. Uma menina pequena, que ocasionalmente ouvira minhas explicações, feriu gravemente um dedo. Ela parecia não fazer caso disso. Ao lhe perguntarem por que é que não fazia caso disso, respondeu ingenuamente: não há sensação na matéria. Afastou-se aos pulos, com olhos risonhos, e em seguida acrescentou: mamãe, o dedo não me dói nada. Poderia ter levado meses ou anos até que seus pais pusessem de lado os medicamentos, ou alcançassem a altura mental que sua filhinha alcançara com tanta naturalidade. As crenças e as teorias mais obstinadas dos pais, muitas vezes sufocam a boa semente nas suas mentes e nas de seus descendentes. Tal como as aves do céu, a superstição arrebata a boa semente antes que tenha brotado. O solo e a semente deve-se ensinar às crianças a cura pela verdade, a ciência cristã, entre suas primeiras lições, e evitar que discutam ou entretenham teorias ou pensamentos sobre doenças. Para lhes poupar a experiência do erro e seus sofrimentos, mantém afastados da mente de teus filhos os pensamentos pecaminosos ou doentios. Estes últimos devem ser excluídos segundo o mesmo princípio que exclui aqueles. Isso torna a ciência cristã aplicável desde a primeira infância. Ensinando crianças, alguns doentes não estão dispostos a conhecer a verdade ou ouvir acerca da falácia da matéria e de suas supostas leis.
Dedicam-se um pouco mais a seus deuses materiais, apegam-se à crença de haver vida e inteligência na matéria, e esperam que esse erro faça por eles mais do que estão dispostos a admitir que o único Deus vivo e verdadeiro possa fazer. Impacientes com tua explicação, e não dispostos a investigar a ciência da mente que os livraria de seus padecimentos, aferram-se a crenças errôneas e lhes sofrem as consequências enganadoras. Doentes enganados. Os motivos e os atos não são avaliados corretamente antes de serem compreendidos. É melhor esperar até que aqueles a quem queres beneficiar estejam preparados para essa bênção, porquanto a ciência está operando mudanças no caráter pessoal como também no universo material. Espera paciente obedecer ao mandamento das Escrituras. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, é incorrer no desagrado da sociedade, mas esse desagrado, mais do que as lisonjas, habilita-nos a ser cristãos. Ao perder seu crucifixo, uma jovem católica romana disse: nada mais me resta, senão Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Abandonar a verdade em tempos de perseguição mostra que nunca entendemos a verdade. Da câmara nupcial da sabedoria virá a advertência: não vos conheço. As oportunidades não aproveitadas nos reprovarão quando tentarmos reclamar os benefícios de uma experiência que não tenhamos compreendido, quando tentarmos colher o que não semeamos, e quisermos ilegalmente invadir seara alheia. Muitas vezes deixamos de recorrer à verdade, até que o sofrimento cruel que o erro nos causa, nos obrigue a procurar esse remédio para as aflições humanas. Oportunidades não aproveitadas, as tentativas de cativar a sociedade, e conseguir assim o domínio sobre a humanidade, provém da fraqueza mundana. Aquele que deixa tudo por Cristo, renuncia à popularidade e ganha o cristianismo. A sociedade é um jurado tolo que escuta somente uma das partes do caso. A justiça, muitas vezes, chega tarde demais para conseguir um veredicto justo. As pessoas que têm trabalho mental pela frente, não têm tempo para tagarelar sobre falsas leis ou falsos testemunhos. Restaurar a justiça tímida e colocar a verdade acima da mentira, é obra do tempo. Sociedade e intolerância à cruz é o emblema central da história. É a estrela polar na demonstração da cura cristã, a demonstração, pela qual o pecado e a doença são destruídos. As seitas, que sofreram os açoites de seus antecessores, açoitam, por sua vez, aqueles que estão mais adiantados do que os credos. Se suprimires a riqueza, a fama e as organizações sociais, que não pesam sequer um tio na balança de Deus, obterás vistas mais claras do princípio. Se dissolveres os grupos faciosos, nivelares a riqueza com a honestidade, fizeres com que o mérito seja julgado de acordo com a sabedoria, obterás uma visão melhor sobre a humanidade. Pontos de vista certos sobre a humanidade. O perverso não pode dominar seu próximo que é reto. É preciso que fique bem compreendido que o êxito no erro é derrota na verdade. O lema da ciência cristã é bíblico: deixe o perverso o seu caminho, ou iníquo os seus pensamentos. Para nos certificarmos de nosso progresso, precisamos saber onde pomos nossos afetos, e a quem reconhecemos e obedecemos como Deus. Se o amor divino está se tornando mais próximo, mais querido e mais real para nós, a matéria se está submetendo ao espírito. Os objetivos que procuramos alcançar e o espírito que manifestamos, revelam nosso ponto de vista e mostram o que estamos ganhando. O ponto de vista revelado à mente mortal é a sede reconhecida dos motivos humanos. Forma conceitos materiais e produz toda a ação discordante do corpo. Se a ação procede da mente divina, a ação é harmoniosa. Se provém da mente mortal, que erra, é discordante e acaba em pecado, doença e morte. Essas duas fontes opostas nunca se misturam, nem no manancial, nem na corrente. A mente perfeita emite perfeição, pois Deus é mente. A mente mortal imperfeita emite suas próprias semelhanças, das quais o sábio disse: tudo é vaidade. Fontes antagônicas. A natureza proclama a lei natural, espiritual, e o amor divino, mas a crença humana interpreta mal a natureza. As regiões árticas, os trópicos ensolarados, as montanhas gigantescas, os ventos alados, os vagalhões poderosos, os vales verdejantes, as flores festivas e os céus gloriosos, todos indicam a mente, a inteligência espiritual que refletem. Os apóstolos florais são hieróglifos da divindade. Os sóis e os planetas ensinam lições sublimes. As estrelas embelezam a noite, e a pequenina folha vira-se naturalmente para a luz.
Algumas lições da natureza na ordem da ciência, na qual o princípio está acima daquilo que ele reflete, tudo é sublime harmonia. Se mudares essa afirmação, se supuseres que a mente seja governada pela matéria, ou que a alma esteja no corpo, então perderás a nota tônica do ser, e haverá discórdia contínua. A mente é movimento perpétuo. Seu símbolo é a esfera. As rotações e as revoluções do universo da mente continuam para sempre. Movimento perpétuo. Os mortais vão ao encontro do bem ou do mal, à medida que o tempo desliza. Se os mortais não progridem, seus malogros do passado se repetirão, até que todo o trabalho errado seja apagado ou retificado. Se no presente estamos satisfeitos em fazer o mal, temos de aprender a detestá-lo. Se no presente estamos contentes na ociosidade, temos de aprender a abominá-la. Lembra-te de que, cedo ou tarde, pelo sofrimento ou pela ciência, a humanidade tem de ser convencida do erro a ser superado. Progresso é exigido ao tentar desfazer os erros dos sentidos. É preciso pagar inteira e lealmente mesmo o último centavo, até que todo o erro tenha sido, finalmente, sujeitado à verdade. O método divino de pagar o salário do pecado exige que desamarremos as nossas tramas e aprendamos, pela experiência, a distinguir entre o sentido e a alma. O Senhor corrige a quem Ele ama. Aquele que conhece a vontade de Deus ou as exigências da ciência divina e a elas obedece, incorre na hostilidade da inveja. E aquele que se recusa a obedecer a Deus, é corrigido pelo amor. Os tesouros sensuais se acumulam onde a traça e a ferrugem corroem. A mortalidade é seu destino. O pecado os assalta e carrega com suas alegrias fugazes. Os afetos dos sensualistas são tão imaginários, caprichosos e irreais quanto seus prazeres. A mentira, a inveja, a hipocrisia, a malícia, o ódio, a vingança e outros tais, roubam os tesouros da verdade. Despojado de suas roupagens, que espetáculo ridículo é o pecado. O destino do pecado. A Bíblia ensina a transformação do corpo pela renovação do espírito. Se suprimires a significação espiritual das Escrituras,